Canal Zona do Medo. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Félix. E isso aconteceu com ele na cidade de Paulo Afonso, que fica no estado da Bahia. E nessa época, que foi no ano de 2009, o Sr. Félix tinha 35 anos. E tudo começa assim. Eu moro em um bairro comum da minha cidade com a minha mulher e mais 2 filhos. Mas as pessoas da minha vila, quase todos, têm criações de galinhas, cabras e até cavalos. Mas além disso, eu não mexo com esses tipos de animais. E como eu tenho um carro Pampa, que é um automóvel com carroceria, eu trabalho em um supermercado de fazer entregas durante o dia nas casas pelos bairros próximos. E para começar o meu relato, foi que uma certa noite, em que eu estava descansando em casa, e era por volta das meia-noite, um dos meus vizinhos veio me chamar para eu fazer algo por ele. E assim que eu atendi, começamos a conversar. Aí ele me contou que um de seus bodes estava morto no seu quintal. E como esse vizinho também trabalhava na cidade, ele só tinha identificado que o seu animal morreu de ontem para hoje, de uma certa doença estranha que esse bicho tinha. Em que esse bode ficou até isolado em um lugar sozinho para não pegar essa doença nos outros animais. Bom, eu fui até a casa desse homem, ver o que eu poderia fazer. E eu fui chamado por ele, na verdade, porque eu tinha um carro com uma caçamba, para eu levar esse bode morto para ser jogado pelo meio do mato. E assim eu concordei em fazer isso por esse vizinho, pois ele me daria um pouco de dinheiro. Depois de tudo acertado, colocamos esse animal morto, que estava até enrolado em um tipo de coberta por causa da sua doença, na caçamba do meu carro. E pegamos umas estradas para poder jogar esse bicho longe da vila, porque aquilo já estava começando a feder carniça. Contudo, depois de passar por várias estradas escuras naquela noite, chegamos em um local bem afastado, onde era um lugar fora da cidade e cheio de matas ao redor. Parei o carro por ali mesmo. E logo eu e o meu vizinho pegamos o bode morto e começamos a carregá-lo para o meio do mato. E depois de andar por uns 30 metros pela vegetação, deixamos o corpo do animal pelo chão. E assim nessa hora me deu uma vontade de fazer xixi. E logo comecei a mijar por ali mesmo. Enquanto isso, o meu vizinho voltava para o meu carro. Bom, depois que eu terminei de fazer essa necessidade, eu já iria voltando para a minha pampa, para sair desse lugar. E foi nessa hora que eu vi uma criatura estranha entrando pela mata por perto de onde eu estava. Mas eu me assustei de ver essa fera, por causa do tamanho daquilo. Pensei em correr em direção do meu carro. Mas o que aconteceu é que quando eu olhei para o meu automóvel, eu vi outra criatura dessa perto da minha pampa. E com isso eu me agachei no mato e fiquei olhando esses 2 bichos estranhos. Mas algo terrível estava no ar. Porque além de eu não saber que tipo de fera eram aqueles seres, o que tinha mais esquisito nos seus olhos era um tipo de luz acesa que era uma coisa bem espantosa e assustadora de se ver. Eu não sei como esses monstros não me viram. E nesse momento eu aproveitei e me agachei no mato e me escondi. E depois fiquei olhando essas feras, o que eles iriam fazer. Claro que eu fiquei com muito medo de estar passando por aquele perigo.
esperando o momento certo para poder correr em direção do meu carro. Assim, eu olhei para o meu automóvel. O meu vizinho deveria estar escondido ali dentro ou até em outro local. Mas nisso, aqueles dois bichos pararam perto do bode que colocamos no mato. E esses seres chegaram perto dessa carcaça. Mas aí algo começou a acontecer, pois uma daquelas criaturas se levantou e ficou em pé igual um homem, e começou a olhar em volta do mato. Eu fiquei impressionado com essa habilidade desse ser ficar em pé. E na hora eu já pensei que aquilo com certeza era um lobisomem. Mas ainda estava no perigo, porque essa criatura ameaçou até rondar pela mata. Mas ainda bem que ele parou de ficar olhando para os lados da vegetação. Mas depois aquilo ficou em quatro patas novamente e começou a morder a carne do bode morto. E eu vendo que aqueles lobisomens estavam distraídos, eu fui dando a volta pela vegetação e fui me afastando cada vez mais longe do lugar. O fato é que eu estava com as chaves do carro no meu bolso, porque se eu tivesse deixado no automóvel, o meu vizinho poderia ligá-lo para me ajudar ou até fugir da área, me deixando para trás. Vai saber, né? Mas fora isso, logo eu cheguei na rua. E já quando eu abri a porta do meu carro, eu dei uma olhada rápido nas feras. E vi que uma delas, de novo, estava em pé e me olhando. E a que estava em quatro patas veio correndo em minha direção. Com isso, eu abri a porta do meu pampa e entrei ali rápido. E vi o meu vizinho agachado no banco. E assim que eu liguei o carro para sairmos desse lugar, e foi nessa hora que eu vi uma batida na lataria do carro. E quando eu olhei, esse lobisomem já estava em pé do lado da porta. E eu me assustei mais ainda, porque aquilo era meio parecido com um macaco peludo, e quase igual um cachorro esquisito, com uma cara meio deformada. E para minha sorte, eu liguei a pampa e consegui sair daquela rua. E o meu vizinho estava bem assustado. Conversamos muito na volta e chegamos na conclusão que realmente aqueles dois bichos eram lobisomens. Depois desse sufoco todo, chegamos em nossas casas. E ainda eu estava num estado de espantado de como era possível existir aquelas coisas. Bom, pelo menos o meu bairro era um local com muitas residências, e dificilmente aqueles lobisomens iriam vir passar por aqui. E nessa madrugada eu fui dormir. Mas quando amanheceu, eu ainda pensei e fiquei me lembrando das imagens dessas feras e do perigo que passei naquele matagal com essas criaturas. Eu até fiquei pensando em voltar naquele local na parte da tarde, mas eu estava muito assustado para fazer isso e acabei deixando isso para lá. Mas depois de uns 3 dias em que eu vi os lobisomens, eu resolvi voltar de dia com o meu vizinho na região onde as criaturas comeram aquele bode que morreu de uma doença grave. E nisso, quando já estávamos pelo local de carro, passou 2 velhos andando por aquelas estradas de terras. E perguntamos para esses senhores se eles não teriam visto alguma coisa diferente pelo local. E esses velhos nos disseram que tudo estava normal pelo seu bairro. Mas um deles nos falou que a única coisa que ele ficou sabendo de um conhecido seu da vila, que foi que passou de carro perto dessas estradas por volta das 5 horas da manhã, há uns 3 dias atrás, viram 2 homens passando muito mal por uma rua de terra, em que esses 2 caras estranhos vomitavam muito. No entanto, o que eu pude fazer ali no momento
foi que avisamos aqueles dois senhores daqueles lobisomens que vimos durante a madrugada. E se eles pudessem, alertaria os outros moradores daquele lugar dos riscos de caminhar nas noites por perto dessas matas. Assim, como não achamos nada e nem pista nenhuma dessas duas criaturas, resolvemos voltar para nossas casas. Mas claro que também ficamos preocupados porque eram dois lobisomens que estavam rondando por perto da região. E aquelas feras juntas eram extremamente perigosas. O fato é que as minhas dúvidas desse relato até hoje, em que eu vivi com esses lobisomens, foi o aparecimento daqueles dois homens vomitando na estrada logo quando amanhecia o dia. Pois isso aconteceu na mesma noite que passamos sufoco com aquelas feras. E se eles viraram lobisomens e comeram um bode que morreu de doença e acabaram passando mal? Para mim, isso foi o que se passa pela minha cabeça até hoje. Bom, anos se passaram e eu não fiquei sabendo de nem mais um relato dessas criaturas pela região. Mas ainda hoje eu fico de olho nessas matas quando eu rondo por essas ruas, para não ser pego de surpresa e virar vítimas desses lobisomens. E o que vocês acham? Que aqueles dois homens que os velhos da estrada nos disse que viram eles passando mal eram os lobisomens? Fica uma pergunta. Boa noite. Bem, pessoal, obrigado por assistirem o vídeo. E se vocês gostaram do relato, dê um like. E também se inscreva no nosso canal Zona do Medo. Até a próxima. Canal Zona do Medo. Agora então, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Mauro. Isso aconteceu com ele na cidade de Murié, que fica no estado de Minas Gerais. E nessa época, que foi no ano de 1993, o Sr. Mauro tinha 31 anos. E tudo começa assim. Eu moro em uma chácara, em uma vila rural da minha cidade, com a minha mulher e mais um filho. Mas eu fui criado nessa região, onde eu conheço a maioria dos sitiantes e fazendeiros dessa área. Mas para começar esse relato, foi que uma certa noite em que começou a chover, e era início de madrugada, eu fui fechar uma das janelas da minha casa, para a água não molhar os meus móveis. E assim que eu abri uma das abas, eu vi um tipo de um cachorro enorme se movimentando no meio do matagal, em frente à minha residência. Mas como chovia muito nessa hora, não deu para identificar direito a aparência desse animal, mas para mim parecia ser um cão. Nisso aumentou a força da tempestade, e eu ainda só olhando aquele bicho. Mas dali a pouco aquilo saiu do meio da vegetação, e eu não o vi mais. Até aí tudo bem, eu deixei isso para lá, e depois fui assistir um pouco de TV. E logo a seguir eu fui dormir. E já eu tinha esquecido do animal em que vi pela mata na frente da minha casa. Mas quando amanheceu o dia, eu fui na quitanda comprar uns pães para tomar café. E assim que cheguei nesse comércio, encontrei um amigo meu que tinha um sítio perto da minha vila. E comecei a conversar com ele. E foi aí que esse homem começou a falar algumas coisas que aconteceu na sua propriedade. Que algum tipo de animal do mato entrou no seu sítio e que matou galinhas e atacou seus porcos de criações na madrugada passada. E como estava chovendo muito forte, os seus cães só perceberam a visita dessa criatura depois da desgraceira toda que esse animal causou.
Bom, eu falei para esse amigo sitiante que eu tinha visto um tipo de cão enorme perto da minha casa na madrugada. Mas eu avisei que não tinha certeza se era um cachorro também, por causa da visibilidade da mata escura, que era onde o tal bicho estava. E esse sitiante dizia que iria pegar esse animal de qualquer jeito se ele voltasse em seu sítio. Mas depois dessa conversa toda, eu acabei voltando para minha casa, pois nessa época eu trabalhava na cidade, na parte da noite, em uma empresa de produção. Eu voltei à minha vida normalmente. E logo que se passou uns 5 dias em que eu vi aquele bicho estranho no meio do mato, na frente da minha residência, foi que eu voltava do serviço e cheguei em casa perto de 1 hora da madrugada. Eu fui comer alguma coisa e em seguida, como era meu costume, assisti um pouco de TV. E quando já era próximo das 2 horas, que era o meu horário de dormir, comecei a ouvir alguns gritos na entrada da minha chácara. E quando eu fui olhar, era aquele meu amigo sitiante em que eu estava conversando com ele no bar sobre os seus animais que foram atacados por uma criatura estranha. E esse sujeito estava de carro com a sua família. Bom, eu achei estranho tudo isso. Eu fui conversar com ele para ver o que esse cara queria. E esse homem pediu para eu deixar a família dele na minha casa. E eu queria saber o porquê desse mistério todo. Mas eu acabei deixando a mulher e os filhos desse sitiante na minha residência. E nisso começamos a conversar. E foi aí que ele me disse que conseguiu capturar e prender o tal bicho que atacou a sua propriedade. E ele queria que eu fosse ver esse animal, e com isso eu seria convencido, porque ele tirou a sua família da sua propriedade e deixou na minha casa. E eu fiquei interessado em ver essa tal criatura. Mas antes de voltarmos no sítio desse meu amigo, nós fomos na casa de um conhecido nosso que tinha uma espingarda. E quando chegamos na sua residência, esse nosso amigo também entrou no carro com a sua arma, para vermos essa tal fera juntos. Então logo pegamos o caminho pelas estradas e chegamos nesse sítio. Mas não descemos do automóvel e paramos o carro pelo quintal, perto de um quartinho de madeira que tinha nos fundos dessa propriedade. E o sitiante, vendo que não tinha acontecido nada, ele nos disse que a criatura estava trancada ali dentro desse cômodo de madeira. Bom, descemos nós três do automóvel, um pouco assustados, mas o sujeito que levamos estava com a espingarda nas mãos, e isso já meio que nos tranquilizava um pouco. Mas quando colocamos as mãos na maçaneta da porta, vimos que ela estava trancada e ouvimos uma movimentação dentro dessa casinha. E para nossa surpresa, o bicho percebeu a nossa presença por perto e ele começou a rosnar com muita raiva. E era um rugido grosso e longo, que ficamos bem espantados. Eu perguntei para esse cara o que tinha ali trancado. E o sitiante pegou a sua lanterna e começou a passar a luz dentro desse cômodo de madeira. E foi aí que aconteceu algo que eu nunca mais vou esquecer. Porque a fera tentou pegar o dono do sítio passando seu braço pela janela. E ele estava meio distante. E a criatura não conseguiu pegá-lo. E como a janela era pequena, a criatura não passava por ali. Mas eu me assustei com o ataque da fera. Eu falei, esse bicho, como ele teve a inteligência de passar o braço pelo buraco. E aquelas luzes fortes que aquilo tinha nos olhos. E foi aí que o sitiante nos disse que esse bicho era um lobisomem. Depois desse segredo revelado, eu peguei a lanterna para tirar as provas com os meus próprios olhos.
e passei a luz da lanterna pelo buraco da janela. E realmente aquele animal se parecia com um tipo de cachorro esquisito e enorme. Mas ele ficava em pé igual um homem, e assustava só de ver os brilhos amarelos dos seus olhos. Bem, resolvemos voltar para o carro, pois estava meio perigoso ficar ali perto daquele cômodo de madeira. E depois ficamos conversando dentro do automóvel o que iríamos fazer com esse lobisomem. Se mataríamos ou se soltaríamos ou até chamar a polícia. Começamos a medir o tamanho desse problema. Se matássemos esse bicho, ele não apareceria mais na nossa região e as pessoas não correriam o risco de ser atacado por essa fera. Porém, ele morto, esse bicho poderia se transformar em homem e nós sermos acusados de assassinato. E também, se chamarmos a polícia, poderíamos ser caçados por algum tipo de governo oculto e eles acusarmos nós de algo que não fizemos. Nessa hora eu senti que já estávamos julgando esse lobisomem, mas também não poderíamos deixar ele ir embora sem fazermos nada. Bom, nós arriscamos e chamamos a polícia. E logo depois de quase meia hora, chegou uma viatura no local e mostramos a criatura trancada para os militares. No entanto, depois desses guardas verem que realmente estávamos falando a verdade, foi que esperamos até amanhecer o dia para ver se realmente o lobisomem virava gente de novo. É dito e feito, porque quando deu por volta das 4 horas da madrugada, a fera que estava trancada na casinha de madeira começou a rosnar e a gemer de dor. E depois de alguns minutos, os sons pararam. E quando olhamos de novo pela janela, vimos que já tinha um homem sem roupa naquele lugar. E a criatura não vimos mais. Então, os policiais conversaram com nós para não falarmos nada sobre esse assunto com ninguém, pois isso era algo confidencial. E eles queriam saber se tínhamos fotos do bicho. Aí dissemos que não. Contudo, levaram um sujeito pelado embora na viatura. E não soubemos mais nada no que deu tudo isso. E talvez nunca vamos saber o que aconteceu com esse homem que virava lobisomem. Mas uma coisa eu sei, e aviso a vocês que essas criaturas existem e andam pelas matas na madrugada. E com certeza atacam as pessoas. E nesse relato todo, eu faço uma pergunta para vocês. Qual decisão você tomaria no nosso lugar? Aí fica a pergunta. Bom pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, dê um like e se inscreva no nosso novo canal, Zona do Medo. Até a próxima.